Boa noite a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre a matéria constante da pauta convite a saber. 22ª audiência pública da 17ª legislatura, em 22 de outubro de 2018. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 136/2017, que prevê o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O item apresentado será objeto exclusivo dos debates. Os cidadãos interessados em se manifestar devem inscrever-se junto aos funcionários a quem peço que se identifique Ana Carolina e Samuel. As inscrições se encerram às 19h30. Os inscritos poderão, então, fazer uso da palavra por até 5 minutos. Em seguida, a palavra será aberta aos demais vereadores interessados. Convido para compor a mesa a diretora Mariana Saavedra, diretora do Departamento de Ciências e Tecnologia, da Unidade de Gestão e Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia da Prefeitura Municipal de Jundiaí, representando o professor gestor Messias Mercadante. Convido também para compor a mesa Tiago Alexandre Brandão Farias, gerente do Escritório Regional do SEBRAE. Convido também a fazer e compor a mesa conosco Marcela Esproesser Cascaldi, coordenadora do Observatório Social de Jundiaí. Convido também Antônio Gilberto de Freitas, membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agradeço a presença de todos para hoje falarmos da proposta de emenda à Lei Orgânica número 136/2017, que prevê o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia. Esta é a segunda audiência pública realizada por nós sobre o tema. A primeira ocorreu no dia 17 de setembro e contou com a presença do gestor de Governos e Finanças, José Antônio Porimoski, do diretor titular da Regional de Jundiaí do CIESP, Marcelo Cerezer, do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí, Elton Monteiro, do presidente da CONTE, Associação dos Escritórios de Contabilidade de Jundiaí e Região, Fernando Pietro Mango. Presenças estas que enriqueceram o debate e contribuíram para a formatação da nossa proposta. A razão de fazermos uma segunda audiência se deve à necessidade de aprofundamento dos debates dos pontos levantados na primeira audiência, em especial nas questões relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. Fomos conhecer a experiência da Prefeitura de São Caetano do Sul, que implantou o seu Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico no ano de 2016. Pudemos conhecer os pontos positivos e as dificuldades enfrentadas do plano no local. Fomos recebidos pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação, Sr. Flávio Prado,
que nos deu um panorama do plano e do desenvolvimento da cidade. Gostaria de ressaltar que Jundiaí já possui uma boa base criada a partir da instituição da Política Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação, bem como de seu Conselho e Fundo de Apoio. A cidade não parte do zero, e podemos citar o exemplo da lei que institui o Programa Emprega Mais e também o Programa Desenvolve Jundiaí. Cito isso para valorizar os trabalhos das pessoas envolvidas nesse processo. Uma das principais sugestões apresentadas na primeira audiência que realizamos foi a instituição da Política Municipal de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí. Isso seria o primeiro passo necessário na criação do marco legal e da unificação das legislações existentes. Outra sugestão apresentada foi da inserção das startups no tratamento jurídico diferenciado, visando o incentivo pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias. A terceira e última sugestão apresentada foi a criação do capítulo 5 da Política Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação, no título 6 do Planejamento, na Lei Orgânica do Município, prevendo diretrizes programáticas para essa área, bem como a criação do Plano Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. A ideia central do texto é criar a Política Municipal do Desenvolvimento Econômico, o guarda-chuva, e entrar no plano com detalhamentos de ações, investimentos na área de inovação e tecnologia como eixo central do desenvolvimento local. Hoje a audiência é para ouvirmos mais a partir desta nova realidade apresentada. Temos aqui uma mesa técnica, competente para debater o tema e apresentar novas ideias para Jundiaí. E nesse momento, eu convido a fazer o uso da palavra a senhora Marcela Cascaldi, representando o Observatório Social de Jundiaí. Boa noite a todos. Quero agradecer, Cristiano, nosso vereador, a todos aqui presentes. Essa audiência pública é muito importante, porque é um espaço para a gente exercer a nossa cidadania, um espaço de controle social que a população precisa utilizar, sempre da melhor maneira possível, para que a gente consiga que o poder público transmita aquilo que a sociedade realmente quer e precisa. Então, eu sou coordenadora do Observatório Social de Jundiaí, que é uma associação sem fins lucrativos, que tem como função fazer o acompanhamento dos atos da administração pública. Então, nós exercemos o controle social. E, durante os nossos anos de existência, nós fomos fundados em 2016, o nosso foco de atuação foi acompanhar as licitações feitas aqui pelo nosso município e trazer alguns dados de como as compras públicas se inserem nesse mundo da tecnologia, do desenvolvimento econômico. O que a gente pode perceber, se puder passar, esse aqui é nosso site, se quiserem saber um pouco mais da nossa entidade, podem acessar. E pode passar também. Então, fazendo esse acompanhamento das compras públicas realizadas pelo município, especialmente pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, a gente percebeu que há uma movimentação de recursos públicos muito grande. Então, só de 2017 até meio de 2018, foram empenhados 700 milhões de reais em contratações públicas, com as licitações, contratos e compras abertas. Então, é um nicho muito importante do mercado e que deveria estar sendo explorado pelas empresas locais. E não é isso que a gente tem verificado. Aqui, esses dados foram fornecidos pela Prefeitura em agosto. A gente percebe que
apenas 31% dos fornecedores da Prefeitura de Jundiaí são aqui do município. E desses 31%, a representação em valores, né, pensando nos 700 milhões que foram empenhados, não passa de 22%. Então, a gente percebe que muito do dinheiro da nossa prefeitura está indo para outras municipalidades, sendo que a gente tem um potencial industrial, comercial, muito forte, que poderia estar sendo melhor aparelhado para participar das licitações aqui do município. E colocando o olhar para essa parte de tecnologia, o trabalho do observatório também é de acompanhar as aparelhagens da administração pública. Então, tudo que é comprado pelo município é recebido pelo almoxarifado central, localizado na 14 de dezembro, e pelas visitas que nós fizemos, a gente percebeu que o controle é basicamente todo feito manualmente. Então, existe no mercado uma série de recursos tecnológicos de acompanhamento de estoque que poderiam estar sendo utilizados para a gente ter uma efetividade maior no controle daquilo que é comprado, estocado e o que chega para as unidades que fizeram as requisições. Então, aqui, a gente chama a atenção de como a tecnologia pode ser implementada dentro da própria administração pública. E, por outro lado, a gente tem um ponto positivo aqui na nossa cidade, né, que é o sistema compra aberta, idealizado pela Prefeitura Municipal de Jundiaí. Todas as licitações são feitas através desse sistema, os editais são publicados, os documentos podem ser postados por aí, e esse é um sistema que muitos municípios têm copiado. Então, é um ponto positivo aqui do nosso município. E o Observatório Social de Jundiaí passou por um processo de capacitação pelo Tribunal de Contas da União, e um dos pontos que o Tribunal de Contas bateu bastante na tecla é que os municípios devem ter um planejamento anual de compras, justamente para que não hajam pequenas compras que depois vão se caracterizar como desmembramentos. Então, a gente tem aqui uma análise de caso, uma compra de pneu, o mesmo tipo de pneu, por várias unidades de gestão, em várias datas diferentes, cada uma com um preço diferente, e que certamente o Tribunal de Contas vai questionar por que não foi feito um planejamento com base em análises de anos anteriores, para se fazer uma licitação única, provavelmente por registro de preço, que vai facilitar, inclusive, na estocagem, que você só faz o pedido do produto quando você tem necessidade. Não teria cabimento a gente comprar 100 mil pneus e deixar tudo estocado em algum lugar. Então, são coisas que nós, da sociedade civil, temos acompanhado e que faz muito parte desse debate de fomentar a economia, de trazer tecnologia, tanto para o poder público quanto para o setor privado, para a gente trabalhar na eficiência e na melhor utilização dos recursos públicos municipais. Obrigado, Marcela, pelas colocações. Reforço aqui a importância do Conservatório Social, do trabalho voluntário que vocês fazem. Aproveito para cumprimentar também a presença aqui da Bruna, que muito bem nos recebeu quando fomos levar, então, o convite, e também a participação de vocês é muito importante nesse processo de desenvolvimento da cidade, e, com certeza, o Observatório tem um papel importante em torno desse trabalho. Faço aqui o convite para fazer uso da palavra, Tiago Alexandre Brandão Faria, gerente do Escritório Regional do SEBRAE. Boa noite, vereador. Boa noite a todos presentes. Essa discussão é extremamente importante para os pequenos negócios aqui de Jundiaí, pois realmente toca em pontos importantes para fortalecer, principalmente, essa mudança que nós temos sentido na economia. A nova relação entre compradores, como foi falado pela Marcela, e também com novas oportunidades de negócio, né? Qual é o impacto direto quando a gente fala em redução tributária, em incentivos a novas empresas, startups? É o seguinte, hoje nós temos em Jundiaí quase 24 mil pequenos negócios formalizados, entre microempresas, microempreendedores individuais e pequenos negócios, as EPPs.
Esse ponto aqui, que dá quase 98% de todas as empresas de Jundiaí, nós temos aqui nos últimos meses, nos últimos 7 meses, dentro dessas empresas, a criação de quase 75% dos novos empregos, dos novos postos de trabalho realizados esse ano. Então, esse tipo de incentivo é extremamente pontual para a gente começar a se preparar para o futuro. Então, essa discussão está sendo feita aqui agora, vai realmente atingir esses pequenos empresários de agora para daqui 5, 10, 20 anos. Por isso é importante a gente iniciar esse trabalho agora. Então, um ponto importante, né, que a Marcela estava falando, 25% das compras públicas, no volume total de compras, são feitas por empresas locais. Muitas vezes, esses pontos, não existem mais empresas de Jundiaí participando desse processo, exatamente pela falta de informação. Então, é por isso que a gente precisa de colocar e apostar nessa parte tecnológica, trazendo as Smart Cities aqui para se transformar a Jundiaí nisso. E com essa emenda, né, eu acredito que vai iniciar o embasamento de todo o trabalho dessas micro e pequenas empresas. Então, essas empresas, Jundiaí, ela tem um fator muito importante para a economia, porque ela trabalha muito bem com os 4 setores da economia, né? Indústria, comércio, serviço e agro. E nada mais é do que realmente trazer a facilidade em forma de lei para que essa inovação venha. Então, nós temos alguns casos, como São Caetano do Sul, São José dos Campos, Piracicaba, que fazem exatamente essa união entre as novas oportunidades de mercado e a realidade que nós temos para colocar essas pessoas no mercado. Só para você ter uma ideia, vereador, os MEIs, os microempreendedores individuais, que foi criado em 2012, em 2009, na verdade, mas começou de fato a ser trabalhado em 2012, já são, em Jundiaí, 8.682 pessoas, que ou vieram de formas informais de trabalho, ou aqueles que estão podendo recomeçar o seu trabalho a partir de uma crise muito forte e que tem uma oportunidade, através do empreendedorismo, de mudar socialmente e economicamente a vida deles e dos demais participantes. Então, esse início de dar um pontapé e trazê-los também para essa área de inovação é extremamente importante. E, assim, vai trazer cada vez mais próximo essa realidade das novidades para dentro de Jundiaí. Importante aqui trazer, quebrar esse paradigma que Jundiaí fica no meio de 2 grandes polos de inovação, São Paulo e Campinas. A gente precisa realmente desse tipo de incentivo para poder atrair novas startups e empreendedores que vão realmente trabalhar e trazer dividendos para Jundiaí nos próximos anos. Então, muito obrigado e boa noite, gente. Obrigado, Tiago. Sempre ressaltar a importância do SEBRAE dentro desse processo de crescimento das pequenas e de apoio, né, de pequenas e médias empresas. Lembrando que a Lei Geral, para nós, é um grande exemplo disso. Se eu não me engano, um projeto aí feito por várias mãos, mas em especial do Afif Domingues, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho que ele faz em relação, então, ao pequeno e médio empresário. Eu queria aqui registrar a presença da Lourdes Dorta, que presidente do Conselho, presidente do Instituto Business House e também do Force, da Vânia Fátimo Plaza Nunes, a superintendente da Fundação Serra do Japi. Obrigado pela presença, Vânia. Registrar também a presença da imprensa aqui, da Sandra Castelo Branco. Obrigado, Sandra. Do engenheiro Luiz Antônio Pellegrini Bandini, mais conhecido como Bandini, que sempre trabalhando e querendo inovações para a cidade de Jundiaí. Convido para fazer o uso da palavra Antônio Gilberto de Freitas, que é membro do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Boa noite a todos.
Queria agradecer, em primeiro lugar, ao nobre vereador Cristiano Lopes pela iniciativa de criar esse projeto que muda a nossa lei orgânica, inserindo o assunto do desenvolvimento econômico de maneira efetiva no planejamento, através de legislação, que eu acho isso muito relevante. Agradeço aqui a presença dos membros da mesa e do público que nos acompanha tanto na plenária como através da TV Câmara, da rádio e outros órgãos de imprensa aqui presentes. Eu faço parte do Conselho de Ciência desde a criação do mesmo. Nós já temos aproximadamente 6 anos de conselho, e esse conselho visa, de maneira consultiva, colaborar com o poder público, mas também de levar assuntos relevantes de ciência a serem debatidos. E a população, em geral, é convidada a participar como ouvinte. Então, o Conselho está de portas abertas para que os cidadãos e os munícipes possam cooperar com as discussões que lá nós fazemos. De uma maneira bem objetiva, o que eu gostaria de colocar aqui nessa audiência pública para todos é que a ciência e tecnologia em Jundiaí, a partir do momento que nós temos uma legislação que criou um sistema de inovação e criou um conselho, esse passo agora com uma lei orgânica é mais uma ação no sentido de que ciência e tecnologia seja uma política de Estado na cidade. Isso é muito importante que aconteça, que, independente dos governos que se sucedam, ciência e tecnologia tenham uma diretriz sólida, tenham um encaminhamento. E por que esse assunto de desenvolvimento econômico, nesse momento, ganha uma grande importância? Primeiro, que nós estamos assistindo o nascimento de uma nova economia digital, onde o físico, que até então sempre foi um grande elemento para o crescimento econômico de Jundiaí, a sua localização, as suas vias rodoviárias, as suas vias férreas, a sua localização próxima a grandes centros, teve grande relevância. Só que nessa nova economia, o fator digital, o fator virtual, terá muita predominância. Então, essa nova economia traz novas ferramentas e novos desafios. Os ouvintes que estão acompanhando mais atentos, têm surgido palavras muito diferentes no dia a dia de quem lida com os negócios. Eu vou citar aqui algumas. Internet das coisas, inteligência artificial, conectividade, robótica, blockchain, machine learning, lean manufacturing, startups, spin-offs, economia criativa, smart cities, 5G nas telecomunicações, incubadoras, aceleradoras, parques tecnológicos. E, somado a tudo isso, existem as questões físicas da população. Jundiaí é uma cidade que tem envelhecido, a sua base demográfica tem se alterado, e isso também vai afetar a nossa economia. Só que com essas novas tecnologias, provavelmente de maneira positiva, se nós soubermos aproveitar todo esse potencial de profissionais que a região suporta. Então, todo esse novo cenário dessa nova economia precisa também ter um avanço na legislação, para que a gente possa traduzir, tanto no Poder Executivo, no Poder Legislativo e nas medidas que a sociedade civil e as empresas aqui da região irão tomar, uma sinergia, uma conexão, para que haja um engajamento desses esforços, para que Jundiaí possa aproveitar esse novo momento econômico que muitos usam uma palavra complexa, que é a disruptura, é o rompimento com certos elementos vigentes. Então, os senhores irão assistir, dentro dos próximos 10 anos, o desaparecimento de inúmeras empresas e o nascimento de muitas outras, de uma maneira muito acelerada. E uma palavra que tem sido muito usada, principalmente durante esse período que nós estamos vivendo eleitoral, a palavra emprego, nós temos que tomar um certo cuidado. Nós teremos muito trabalho. Agora, ninguém tem certeza se haverá emprego. Portanto, há necessidade também de um novo olhar para os profissionais. Eles precisarão passar por uma transformação, uma mudança em relação ao mercado de trabalho. Porque o trabalho existe, mas provavelmente um volume determinado de emprego pode ser alterado.
E as pessoas precisarão de capacitação, precisarão do apoio do setor público e das instituições de ensino, pesquisa da região, para que eles possam se adaptar a essa mudança. Para a audiência pública anterior, nós trouxemos alguns elementos que eu aproveito essa audiência, se o vereador me permitir, para destacar, para que nesse projeto de lei, de mudança da lei orgânica, sejam contemplados e para que os presentes possam debater conosco aqui na mesa. Eu observo o seguinte, que nós deveríamos tornar obrigatório a atualização técnica dos profissionais que atuam de maneira direta e indireta nos serviços públicos. Por quê? É muito importante que o interlocutor, que aquele que nós estamos lidando, tenha a capacidade de entender dos problemas que nós estamos abordando. Então, é necessário, por parte também do setor público, não só da iniciativa privada, uma atualização permanente. Uma outra questão que trata justamente da nossa lei que cria o sistema de inovação. Essa lei, ao final dela, e eu posso falar como membro do conselho, porque estou vivenciando isso no dia a dia, essa legislação ela diz que o poder público municipal poderá investir em ciência e tecnologia, e chegou o momento de dizer que ele deverá investir. Então, esse esforço que nós estamos fazendo há alguns anos, de trazer ciência e tecnologia cada vez de maneira mais forte, necessita de recursos. Necessita de apoio financeiro para que muitos projetos possam ter suporte para sair do papel. Os instrumentos legais estão sendo dados pela essa casa e isso precisa também acompanhar dentro do Poder Executivo. Um outro elemento que eu gostaria de trazer aqui e evidenciá-lo é criar um programa de incentivo de atração de talentos de outras localidades e, por que não, até de fora do país, para que venham atuar junto ao poder público, junto às empresas que estão na incubadora e no futuro parque tecnológico, de forma que a gente tenha um programa que atraia talentos, pessoas, indivíduos que estão engajados nessas transformações dessa nova economia, que eles venham viver em Jundiaí, que eles venham apoiar as pessoas que estão aqui, nas academias, nas empresas, no setor público, para que façam parte do nosso dia a dia. Outra questão que eu gostaria aqui de ressaltar é que se tenha também em evidência um programa de incentivo à contratação de empresas que passaram pela incubadora nossa de base tecnológica, que elas sejam prestigiadas na sua contratação, uma vez que nós as recepcionamos, nós estamos investindo nelas e que elas possam trazer para o município essa tecnologia que desenvolveram. Priorizar nas compras, também públicas, a questão da logística reversa. Nós teremos, sim, globalmente, um grande crescimento populacional nas próximas décadas. Não é exatamente o perfil do Brasil, mas nós teremos um crescimento muito grande e os recursos se tornarão cada vez mais escassos. Portanto, reinserir o nosso resíduo, o nosso lixo, de volta nas cadeias produtivas, é uma estratégia inteligente de poupar recursos públicos. Mais um item que eu gostaria de destacar aqui para vocês é a criação de um mapa digital do município e, por que não, no futuro, da aglomeração urbana. Porque é muito importante a informação gerada, principalmente com essa internet das coisas que vai surgir, o volume de dados será muito grande e terá que ser analisado por máquinas. Então, nós precisamos que tenhamos um mapa digital do município para que o empreendedor aqui na cidade, quando acessar esse mapa, tenha conhecimento dos empreendimentos existentes, da capacidade de suporte de mobilidade que esses locais têm, do potencial econômico dessa região. Informação é a base de tomada de decisão. Nós precisamos, sim, de mais informação para que possamos, inclusive, até no Conselho, contribuir mais com o Poder Executivo. E, por último, eu gostaria que os projetos que empresas e instituições que se interessem pelo nosso futuro parque tecnológico sejam prestigiados por essa legislação. Ou seja, que empresas se sintam incentivadas a investir no parque tecnológico, visto que eles terão um tratamento diferenciado nas compras públicas. É o que eu tinha a dizer a vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Gilberto. Um grande incentivador do parque tecnológico aqui da nossa cidade. Queria cumprimentar aqui a presença do vereador Marcelo Gastaldo, sempre presente nas nossas audiências. Cumprimentar o Gilberto Novaes também,
ex-superintendente da Sijum, e agora com um novo desafio aí, né? Sintexis, que é uma empresa de inovação aqui no município de Jundiaí, foi recentemente reconhecida aí pela Globo, fazendo uma grande matéria sobre combate a incêndio. Obrigado pela presença. A doutora amiga Rosana Ferrari, diretora da IAB, aqui presente também. O empresário Lucas Buioshi. Obrigado também pela presença. O Lucas também sempre participando conosco aqui nas audiências públicas. Eu faço o convite para a Marcela, agora para a Mariana fazer o uso da palavra, representando aqui o professor Messias Mercadante, da Unidade de Gestão e Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia. Senhores, boa noite. Agradeço a presença de todos aqui e agradeço, vereador, a oportunidade de estar aqui e falar um pouco do que nós estamos fazendo, bem como coletar também as demandas que a sociedade civil tem em termos de política de ciência e tecnologia. Peço desculpas por estar sentada, não ir à tribuna, mas é por motivos de saúde, então vou permanecer assim ao longo da minha fala. Cumprimento também os demais membros da mesa. E gostaria de me apresentar rapidamente, até porque isso vai ser importante para o que eu vou preparar aqui de argumentação para vocês. Meu nome é Mariana, eu estou na Prefeitura de Jundiaí faz 1 ano, trabalhando com política de ciência e tecnologia. Já tenho uma trajetória de política de ciência e tecnologia de 10 anos, tendo trabalhado em outra prefeitura com o mesmo assunto. E também estou há 20 anos trabalhando com pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, é algo que eu respiro e que eu trabalho o tempo todo, e algo que realmente me motiva a estar aqui e que faz acreditar que o Brasil vai ser um país competitivo. Mas, para que de fato seja, é necessário que a gente invista todos os nossos esforços em ciência, tecnologia e inovação, para que de fato a cidade seja competitiva, bem como o país também seja competitivo. Então, de fato, quando o Gilberto coloca essa necessidade de investimento de recursos públicos cada vez maiores em ciência e tecnologia, ele tem toda a razão. E isso ficou muito claro no novo marco legal do governo federal, 13.243 de 2016, que fala da necessidade de municípios também investirem em ciência, tecnologia e inovação. Então, veja que esse marco legal é de 2016 e o marco legal da política de ciência, tecnologia e inovação de Jundiaí é de 2013, o que, na verdade, faz com que realmente seja necessário, vereador, o projeto que o senhor está propondo, porque ele suplementa a política de ciência e tecnologia hoje vigente. De modo que também há necessidade de nós incorporarmos novos instrumentos para essa política de ciência e tecnologia, os quais o Gilberto colocou muito bem e o Tiago também os colocou, e complementarei aqui nessa minha fala. Mas, de fato, ocorre que a relação entre a administração pública brasileira e ciência, tecnologia e inovação não tem mais do que 60 anos. Então, nós verificamos a criação de grandes centros de pesquisa a partir da década de 70. Quando nós verificamos, por exemplo, os Estados Unidos, eles iniciaram, na década de 40, logo após a Segunda Guerra Mundial, a investir pesadamente em ciência, tecnologia e inovação. O Brasil também fez esse esforço de investir pesadamente em ciência, tecnologia e inovação nos anos 70, tendo que houve declínio nesses investimentos na década de 80, quando tivemos aí uma grande crise de moratória na economia nacional. Os anos 90, eles foram marcados por um ajuste fiscal muito grande, de modo que a gente consegue verificar uma retomada da importância do tema de ciência e tecnologia na virada do milênio. Em termos municipais, podemos falar que isso se iniciou em 2010. Os municípios realmente se preocuparem em ter sua própria política de ciência e tecnologia, os seus planos de ciência e tecnologia. E Jundiaí, posso falar isso, seguramente foi uma das cidades pioneiras nesse sentido.
Bom, o país hoje não está mais em condições, né, pensando em termos de governo federal, em fazer grandes investimentos em grandes obras ou grandes centros de pesquisa, mas está voltando o seu olhar para investimentos em empresas startups, o que, de fato, é uma estratégia bastante interessante, porque as empresas startups são empresas de altíssimo risco, mas, quando elas dão certo, valem bilhões, né? Nós temos aí exemplos, né, na economia mundial, como, por exemplo, Facebook, Google, empresas, né, maiormente situadas no Vale do Silício, que são empresas milionárias, né? E, claro, estamos interessados em saber qual será a próxima empresa startup de sucesso, né? Tanto que as ações do governo federal e as ações também do governo municipal têm voltado os seus olhos para fomento a empresas startups, porque entendemos que o sucesso dessas empresas também é o sucesso da cidade em termos de competitividade, né? E para que sejamos competitivos no nível nacional, é necessário também sermos competitivos no nível local, né? Então, eu diria que um eixo muito importante, né, da política de ciência, tecnologia e inovação é realmente olhar para startups ou olhar para empreendedorismo inovador, né? E é isso que várias instituições, como a Prefeitura, como o SEBRAE, o Observatório Social, pelo que depreendi aqui da exposição, tem feito e tem olhado de modo a incentivar essas empresas. Eu coloco aqui, em relação a esse eixo de startups, alguns projetos que nós estamos desenvolvendo na Prefeitura de Jundiaí, sempre com parcerias, tá certo? Mas nós ampliamos o número de empresas incubadas, temos feito vários cursos de empreendedorismo e inovação pela cidade, tanto para empresas de base tecnológica, quanto para pessoas que estão localizadas em diversos bairros de Jundiaí, o qual nós chamamos de empreendedorismo descentralizado. E nós já capacitamos mais de 150 pessoas em empreendedorismo e inovação. Muitas empresas, inclusive, já conseguiram abrir negócios e nos relatam os casos de sucesso em função dessa ação que o poder público tem tomado no tocante ao empreendedorismo. Nós também temos tentado e temos feito, né, de forma ostensiva, o fortalecimento dos ambientes de inovação na cidade. Destaco aí a Incubadora Tecnológica de Jundiaí, que está sob governança da Prefeitura de Jundiaí. Essa incubadora tecnológica, nós temos feito vários cafés tecnológicos com empreendedores e empresários, né, de modo que investidores anjo possam se encontrar com empresas startups, porque sabemos que um dos gargalos maiores para que uma empresa startup cresça e se desenvolva é a questão do financiamento. Então, nós temos feito esse tipo de projeto, temos feito oficinas de programação gratuitas, e destaco aí uma especial, Lourdes, que é voltada para mulheres, tá? Maria Tech Lab, falo isso porque a Lourdes, ela é uma líder do movimento feminino aqui de Jundiaí, e o Maria Tech Lab, ele é um trabalho que nós estamos fazendo agora em outubro de qualificar mulheres para profissões de programação. Então, estamos fazendo isso na Incubadora Tecnológica, no Novo Horizonte e no Vista Alegre. E a gente tem bastante essa preocupação, porque hoje, no mercado de TI, só 20% dos profissionais são mulheres. E a gente quer ampliar, na verdade, ampliar esse percentual, até porque sabemos que profissões relacionadas à programação e robótica são profissões do futuro, né? E, por isso, a gente também tem estimulado aí o público feminino nesse tipo de trabalho, tá? Então, temos aí oficinas de programação gratuitamente acontecendo, meetups aos finais de semana, cafés tecnológicos na incubadora e em outros espaços também do município, de modo a fomentar o ambiente de inovação. E, de fato, o ambiente de inovação ele é composto por parque tecnológico, que vem aí no futuro, pela incubadora tecnológica e por vários outros equipamentos públicos para os quais nós temos dado vida a partir desse tipo de iniciativa do poder público, sempre em parceria com outras instituições, uma delas é o SEBRAE, que está aqui.
Então, isso a gente entende que a capacitação e que as startups são 2 eixos bastante importantes para o sucesso de uma política de ciência e tecnologia no nível de cidade, no nível municipal. Falo também da questão educacional, né? Ciência e tecnologia também tem que estar compreendida no currículo dos jovens e das crianças, de maneira que estamos aí construindo o primeiro Fab Lab, né, primeiro Fab Lab municipal em parceria com o SESI, para as crianças do ensino fundamental da rede municipal. E não poderíamos também deixar de fora os nossos jovens. Então, firmamos aí uma parceria com a Guardinha, Associação Homens do Amanhã, e também com a FATEC, e montamos uma escolinha de robótica e programação para jovens de 15 a 18 anos. E, vereador, esse projeto está sendo tão bem sucedido que virou um projeto de lei estadual e também um projeto de lei municipal capitaneado pelo Marcelo Gastaldo, que está aqui nos assistindo. Então, menciono aqui a sua figura, vereadora, a figura também do vereador Marcelo, como 2 figuras bastante importantes que têm dado bastante atenção à questão da ciência e tecnologia. E para que, de fato, ela funcione, para que, de fato, ela seja bem-sucedida e para que, de fato, seja um projeto de Estado, é necessário que todos estejamos juntos nessa caminhada, né? Então, essa questão educacional, nós também estamos cobrindo, né, a partir do momento que estamos inserindo ciência, tecnologia e inovação no currículo de crianças e no currículo de jovens. E por que não deixar de mencionar o NASA Science Days, né? Nós estamos querendo transformar Jundiaí como polo de ciência e tecnologia. Fizemos o NASA Science Days em Jundiaí e foi a maior feira de ciências do país, né, com 25 mil pessoas. Nós não esperávamos esses números tão expressivos, né? Então, é muito gratificante para nós verificar o interesse das pessoas neste assunto, verificar, né, da importância e necessidade, tanto para a vida pessoal, mas quanto para a vida profissional e também para a sobrevivência e a competitividade do município, do Estado, como também do país, né? Falo também aqui, senhores, de uma competição que nós fazemos anualmente, estamos na 2ª edição e conseguimos patrocínio de várias empresas esse ano, e isso mostra o apreço do setor privado e a aproximação do setor privado com o setor público, que é o StarTech, que é a versão de Jundiaí do Startup Weekend, né, na qual nós esperamos 120 jovens participarem, para estruturarem a sua startup. E os jovens vencedores serão incubados na incubadora de empresas e vão receber uma série de outros prêmios, como estágio, como viagens, para que realmente isso seja um estímulo à inovação na cidade e a gente consiga movimentar o ecossistema, né? Então, coloco aqui ações que fazem com que o poder público seja um catalisador e também um agente dinamizador do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do município. Porém, ele não faz isso sozinho, ele faz com vários parceiros e ele não faz isso sem os inputs da sociedade civil, que são muito importantes para que cada vez mais a gente melhore e evolua neste sentido. E em relação também, né, a uma propositura de política de ciência, tecnologia e inovação, porque nós falamos que essa emenda que o senhor está propondo, ela é um grande guarda-chuva e, a partir dele, serão colocadas leis, projetos de lei ordinário que contemplem os anseios da sociedade civil. Coloco como elementos e instrumentos de política pública as compras públicas, ou seja, o tratamento diferenciado dado a micro e pequenas empresas de base tecnológica, isso é bastante importante que elas tenham esse fast track, ou mesmo a possibilidade de testar tecnologias no poder público, tanto legislativo quanto executivo, que isso seja possível fazer de forma desburocratizada, bolsas de auxílio, né, para startups, ou seja, realmente dar dinheiro para empresas inovadoras, é isso que eu estou falando, subvenções e própria encomenda tecnológica. Então, o poder público tem uma demanda, ele encomenda isso de uma empresa de base tecnológica sem grandes burocracias. São esses elementos de política pública que eu coloco aí como incentivadores das micro e pequenas empresas de base tecnológica, ou seja, as startups. Tá? Então, senhores,
muito importante realmente é que esse ecossistema seja movimentado por todos de forma construtiva, e apenas assim, somente assim, realmente nós teremos uma política de Estado e não apenas de governo, né? Os instrumentos legais são muito importantes, é necessário que eles existam para que a gente tenha, para que a gente consiga executar, né? Nós tenhamos o poder de execução, porém, sem a mudança nossa de comportamento, porque inovar é mudar comportamento, e sem a nossa união de sociedade civil e governo, nós não conseguiremos movimentar o ecossistema de inovação que tanto a gente quer. Então, esse é o meu dizer aqui, o que eu falo agradecendo a todos por me ouvirem até o presente momento, em nome do nosso prefeito, que tem dado tanta importância à ciência, tecnologia e inovação, tanto que eu consegui falar aqui de uma maneira resumida tudo o que nós estamos fazendo, né? E eu também agradeço em nome do nosso secretário, nosso gestor, o senhor professor Messias Mercadante, que hoje não pôde estar conosco hoje, em razão de compromissos que estavam previamente agendados, mas também deixo um grande abraço para vocês aqui. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Mariana. Preciso registrar aqui que a Mariana sempre nos recebeu muito bem lá na unidade de gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com o professor Messias, que hoje está lecionando, né? Ele dá aula na faculdade e na segunda-feira ele está com aula, então ele não poderia estar desmarcando, por isso que me ligou hoje no final da tarde para agradecer o convite, mas que ele não poderia estar ausente nas atividades dessa noite. Mas muito bem representado aqui pela Mariana, da mesma forma que José Antônio Panimossi também nos recebeu muito bem quando nós tratamos da primeira audiência pública, que foi muito importante, porque trouxe um pouco também da visão geral da Prefeitura em relação a esse projeto. E vale aqui a gente ressaltar que esses projetos a gente buscou estar sempre falando com as pessoas, debatendo com a sociedade civil organizada também, com as entidades, mas também com a Prefeitura, porque são projetos que farão diferença na vida das pessoas a médio e longo prazo. Não são projetos que nós estaremos colocando para ser imediatamente atendido, mas são projetos futurísticos que possam realmente contribuir com a sociedade. Queria aqui registrar e agradecer a presença do professor Oreste, né, Romano, também participando conosco nesta noite. Faremos agora o convite para os inscritos e convido a fazer uso da tribuna o engenheiro Bandini, que possa fazer o uso da palavra. Boa noite. Na primeira audiência pública, nós falamos da importância que foi essa manifestação de alteração da lei orgânica do município pelo vereador Cristiano, e hoje nós vamos reafirmar da importância de que haja realmente essa estrutura legal para que se tenha uma segurança jurídica, para que se possa realmente discutir a ciência e tecnologia no município de Jundiaí, e isso, ao ser discutido, obviamente, ações precisam de verbas, precisa haver o aporte financeiro, e isso traz realmente para a economia uma possibilidade de retorno muito grande. A palavra paradigma pode ser usada de várias maneiras, né? A língua portuguesa é muito rica, mas nós temos que quebrar uma estrutura que nós temos há muitos e muitos anos, né? O Sindicato dos Engenheiros está aqui presente, aqui em Jundiaí, há 25 anos, agora em outubro, e há 85 anos ele existe no estado de São Paulo como um sindicato da categoria ligada à área tecnológica. Só que, com o tempo, nós tivemos uma perda muito grande. A burocracia transformou a engenharia em ações de despacho. E eu não estou falando aqui de Sexta-feira, 13, Macumba,
Estou dizendo realmente que as pessoas envolvidas passaram a ser puros despachantes, né? Hoje eu vi o Gilberto lá, né? Nós temos uma proximidade grande por família, né? E ele está ligado à hora, porque eu ouvi sobre incêndio. E o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros é mais um despacho. Infelizmente, nem sempre esse despacho dá certo. Parece que o bicho pega e o incêndio queima, né? Obviamente que o incêndio queima. Mas nós hoje, a ação que nós vemos nisso, na área tecnológica, é que não se combate o incêndio, evita-se que ele propague. Quer dizer, se burrice pagasse imposto, nós seríamos um país milionário, né? Bilionário, trilionário. Então, nós precisamos realmente, com essa visão que nós estamos tendo hoje de mundo, quebrar essa visão fraca, frágil, né? De que nós temos que ter a burocracia como tudo e a produção como nada, né? Então, se você tem um documento e aquele documento está certo, o resto não interessa. Então, essa segurança jurídica hoje, dentro dessa visão nova da ciência e tecnologia, nós sabemos que precisou o mundo de várias guerras, né, que o ser humano é beligerante. Veja, hoje nós estamos discutindo uma eleição para presidente da República de quem mata mais e quem mata menos. Então, a burrice realmente está instalada no país, né? Diz eu, que sou da área, descendente de família que tinha propriedade na área rural, né? Que se alguns pregassem o mata-burro da propriedade para fora, morriam fora de inanição porque não conseguiam voltar para a propriedade. Nós estamos caminhando para esse sentido, né? Nós estamos transformando o país, um país extremamente forte, com muitas possibilidades, e estamos criando um mata-burros, alguns legais e outros não legais, mas por força de imposição da força. Então, a nossa sociedade vai ficando ausente, vai ficando fora. Então, para finalizar, eu quero dizer que, vereador Cristiano, parabéns. Vamos continuar sempre apoiando, nesse período todo que nós estamos tentando ajudar a engenharia, a arquitetura, os técnicos, os tecnólogos, os geólogos, os colegas que estão no Instituto Agronômico de Campinas, né? Que é aquilo que sempre nos deu muita segurança, né? Que é a produção de alimento, num país que pode produzir alimento, né, de maneira bem rápida e sustentável. Então, parabéns mais uma vez. O meu ex-chefe de Fumas está aqui, o engenheiro Marcelo, né? Brigamos muito, eu como mais velho apanhei bastante, mas é com essa visão, a presença dele, que eu vejo que nós realmente conseguimos avançar. Quem viu o que era a Fumas uns anos, bem atrás, quando ele foi criada pelo Ari, né? E depois a possibilidade hoje de nós trazermos toda essa tecnologia para erradicarmos a submoradia de maneira concreta, sem precisar fazer essas grandes mobilizações que são dispendiosas e pouco trazem para aqueles que precisam de habitação. Então, eu vejo meu colega Carlos ali, a questão da conservação da energia, né? Então, a engenharia, a ciência, a tecnologia, isso tudo vai trazer muita qualidade de vida a nós, cidadãos jundiaenses, paulistas, brasileiros, se nós deixarmos, se nós continuarmos transformando tudo isso num cartório, não que nós não precisemos do cartório, mas se continuarmos transformando tudo isso num cartório, só por Deus. E eu brinco,
que a América Latina já foi. Essa dependência que nós estamos tendo de maneira desnecessária de outros, isso daí é uma escravidão que nos está sendo imposta. Se nós quisermos aceitar, aceitemos. Senão, nós temos que romper através dos instrumentos legais e através da disposição dos jovens, porque eu, infelizmente, a derivada segunda da função quadrática da minha idade já é declínio, né? Então, 64 anos, infelizmente, a fase grande de produção, eu acredito que já esteja estabilizada. Então, precisamos dos jovens que eles avancem. Muito obrigado, boa noite e parabéns mais uma vez. Obrigado, engenheiro Bandini, que hoje ocupa o cargo de diretor no Sindicato dos Engenheiros. E essa história que o Bandini nos trouxe agora aqui, nós estivemos hoje de manhã, juntamente com o Marcelo Gastaldo, falando um pouquinho da história da Fumas, e ele contou exatamente essa história. Então fica aqui o registro que essa história eu já sabia, fiquei sabendo hoje. Faço o convite para fazer uso da palavra Lourdes Dorta, que é presidente do Instituto Business House. Enquanto ela se dirige aqui à tribuna, queria fazer aqui uns cumprimentos. Nós estamos transmitindo ao vivo pela TV Câmara. E agradecer aqui aos funcionários, a Érica, a Ana Carolina, ao Samuel, a Patrícia, a Vanderleia, o Lucas, Fátima, José Roberto, a Jéssica e Márcia, são todos funcionários que hoje estão aqui na casa, dando toda a estrutura para que essa audiência pública, através do regimento interno, seja cumprido dessa forma. Então, com a palavra, Lourdes. Boa noite a todos. Eu queria agradecer, principalmente pela iniciativa de fazer essa audiência pública, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que pôr em pauta, sim, de discussão. Eu venho aqui representando o Instituto Business House. É um instituto que nós criamos há menos de um mês. Tá? Ele tem o objetivo de unir a cadeia produtiva da construção civil. E por que essa fala é importante? Porque nós estamos trazendo para a nossa sede, que está capitaneada aí pela arquiteta Rosana Ferrari, com mais 9 escritórios de arquitetura e 40 empresas, com tecnologia na área de construção civil. E o que nós queremos é isso, mostrar que há outras maneiras de construir, uma maneira que tem uma logística reversa interessante, que gera menos lixo, são materiais que podem ser utilizados, que são mais sustentáveis. Então, nós estamos trazendo tudo isto numa mostra de arquitetura, que será a nossa sede, ali próximo ao Cezão, para que comece esse movimento de construção civil com uma visão mais tecnológica. Até eu quero ressaltar aqui o Instituto ITE, que o Gilberto é o presidente, que desenvolve pesquisas na área de construção, é membro também do Instituto e nosso apoiador, o SEBRAE, que está aqui presente, e também nós trouxemos as entidades da cadeia produtiva da construção civil, como a PROEMP, o IAB, a EJ, que é dos engenheiros, a ANAMACO, que é da área de materiais de construção. Então, o que nós queremos é criar esse movimento colaborativo na área da construção civil. E aí essa pauta, vereador, para nós é muito importante, porque a mudança na construção civil, ela remete à Smart City, que é uma maneira diferente de se construir e de se incorporar às novas tecnologias de cidade. Então, parabéns pela iniciativa, conte conosco, com o Instituto, o que você precisar, nós estaremos sempre à disposição para esse caminhar aí. Muito obrigada pela oportunidade aqui. Obrigado, Lourdes. Na verdade, eu que tenho que agradecer, uma grande incentivadora desta Peloge. Uma das iniciativas partiu de um convite que ela me fez, e a partir dali começamos a trabalhar juntamente com a equipe para transformarmos, então, essa Peloge,
que teve a sua primeira audiência pública no mês de setembro. Estamos concluindo agora com algumas novas sugestões, que levaremos, então, para a discussão interna, porque algumas das sugestões, às vezes, elas não podem ser contempladas, porque ultrapassa o limite da legislatura e, sim, entra no âmbito do Executivo. Então, a gente faz agora um estudo final. O texto final vai ser apresentado novamente para o jurídico dessa casa e, sim, teremos aí, em breve, a votação dessa PELOG. Eu queria, partindo aqui para as considerações finais, gostaria muito de agradecer a todos que compareceram e opinaram sobre a proposta de emenda à Lei Orgânica número 136, de 2017, que prevê o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências e Tecnologia. Esse projeto não se limita a um governo e nem a uma legislatura, é uma proposta para a cidade e para as futuras gerações, hoje aqui representada por todos nós presentes. Os debates não serão encerrados por aqui, ainda temos muito que construir, tanto na política municipal de desenvolvimento econômico, quanto no Plano Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação. É um projeto grandioso e, por essa razão, fico muito feliz com a participação de pessoas tão capacitadas, doando um pouco do seu conhecimento e tempo para auxiliar Jundiaí a ser uma cidade cada vez melhor. Dando, então, encerrada a pauta, não havendo mais fala, agradeço a todos pela presença e declaro encerrado esta audiência pública. Muito obrigado e boa noite.